Então, nessa aula do curso SQL, a alma do sistema, a gente já vai começar a praticar no FlameRobin como criar um banco de dados. Na aula passada eu acabei cometendo aqui um errozinho. Eu falei que a palavra FlameRobin significa pássaro de fogo, mas não tem nada a ver, tá? Pássaro de fogo quer dizer, Firebird significa pássaro de fogo, tá? O FlameRobin, eu não sei a tradução. Então, vamos abrir aqui o FlameRobin para a gente estar fazendo a criação desse banco de dados. Então, aqui já estou com o FlameRobin aberto. Aqui em cima, ó, nessa parte aqui, a gente tem o menu das opções. Algumas opções aqui. Então, você vai vir aqui na opção Database, certo? A palavra data, em inglês, significa dados. E a palavra base significa base mesmo. Então, a tradução é base de dados, ok? Então, vamos vir aqui na opção Database e vamos vir aqui em Create New Database. A palavra Create significa criar e a palavra New é novo. Então, criar uma nova base de dados. Quando você está mexendo com programação, tá? Você não precisa, como é que eu vou dizer, fazer um curso de inglês, tá? Mas, pelo menos as palavras que aparecem aqui, ó, é bom você anotar elas e dando uma traduzida, porque aí você vai aprender a ler em português o que está escrito aqui, ok? Aqui está escrito Display Name, que significa o quê? O nome a mostrar. Aqui, ó, nessa parte, vai ficar todos os bancos de dados que você criar no FlameRobin, que você registrar ele aqui no Firebird. Então, nesse campinho aqui, é o nome que vai aparecer na lista aqui, o nome de cada banco de dados, ok? Então, eu vou colocar assim, vou colocar o nome que eu quero, curso de SQL. Aqui em cima, não há problema você colocar espaços, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. No campo de baixo, está escrito Database Pet. A palavra Pet significa endereço, caminho, tá? Fonte. Então, seria o quê? Aonde você vai salvar o seu banco de dados. Então, você vai clicar aqui nesse botãozinho pontilhado e vai escolher um local e um nome para o seu arquivo, certo? Eu vou vir aqui dentro da pasta D, eu tenho uma pasta chamada de cursos e tenho aqui o curso de banco de dados, que é esse que eu estou gravando. Então, eu vou abrir aqui, vou criar uma nova pasta e vou colocar assim, ó, base, vou chamar essa pasta de base, ok? Vou dar 2 cliques nela, vou abrir, então vou salvar dentro dessa pasta. Aqui embaixo, você vai colocar o nome do arquivo que você quer. Então, vou colocar curso SQL. Aí aqui você não pode colocar espaço, tá? Tem que deixar. Na verdade, eu não sei nem se você pode, mas não é recomendado você colocar, ok? Então, vou colocar curso SQL sem espaço e vou clicar em abrir. Então, aqui, ó, ele vai aparecer o caminho completo do seu banco de dados e o nome que vai aparecer aqui. Se você não colocar nada aqui, quando você salvar, vai aparecer o mesmo nome do curso, ok? Por padrão. Aí eu vou deixar aqui curso de SQL mesmo. Agora aqui, username é o quê? O nome do usuário. Lembra que eu comentei em uma das aulas anteriores que o Firebird ele tem um usuário padrão? Então, o usuário é sysdba, ok? E a senha é masterkey. Tudo minúsculo, tá? A senha é minúsculo. Deixa eu tentar escrever aqui, ó, masterkey. Então, você vai escrever aqui sysdba e aqui você vai escrever masterkey. Essa senha, eu não vou entrar assim em muito assunto sobre ela, porque eu já pesquisei muito como trocar, como alterar, e tudo que eu já vi é o seguinte: altera a senha, mas no servidor e não no arquivo de banco de dados que a gente está criando, tá? Então, se eu pegar esse banco de dados e levar ele para um outro servidor, por exemplo, eu vou levar para um computador lá do meu serviço e lá tem o Firebird instalado. Se eu tiver mudado a senha aqui, ele não vai rodar lá, a não ser que eu altere lá para essa mesma senha. Só que tem um problema lá. A gente tem um sistema de emissão de notas fiscais que também usa o Firebird, só que a senha deles é a senha padrão. Então, se eu mudar a senha para usar o meu sistema,
o sistema deles vai deixar de funcionar. Então, esse é o ponto fraco aí do Firebird, ok? Eu estou dizendo isso porque eu já passei muito por isso quando eu estava começando. Hoje em dia, pode até ser que já tenha sido resolvido isso, mas eu não sei te falar. Então, eu vou digitar aqui a senha padrão master key, ok? Aqui no char7, que é, no caso, a codificação de acentuação, como o seu banco de dados vai ler, por exemplo, o A acentuado, o E acentuado, o C cedilha. Eu não estou colocando acento porque o meu editor aqui de vídeo não permite colocar acento, tá? Mas, enfim, eu costumo sempre utilizar esse char7 Win1252, tá? Até hoje eu não tive problema, é o que eu utilizo desde que eu comecei e vou continuar utilizando. Essas outras informações aqui, ó, o page size e o SQL dialect, são informações padrões. Eu nunca mexi, nem sei o que é, para te falar a verdade. Então, eu não vou falar sobre isso porque não é justo eu falar para você algo que eu não sei nem para mim, ok? Então, vou clicar em criar o banco de dados. Essa questão da senha aqui é uma coisa assim muito... gera muita discussão. Se você pesquisar no Google aí sobre senha e usuário do Firebird, você vai ver que muita gente fala sobre isso. Qual é a minha opinião? É o seguinte, se eu desenvolvo um sistema para você, né? É óbvio que o sistema, o banco de dados, vai ter toda a estrutura que você cria, você teve o maior trabalho para desenvolver. Só que a pessoa que compra o seu sistema, ela geralmente vai querer usar as informações que são dela, né? Então, tipo, ela tem que ter acesso ao banco de dados. Se ela quiser fazer operações no banco, ela pode, porque o banco é dela. Se ela quiser, aí o que acontece? Vai ser a responsabilidade dela. Se ela fizer uma operação no banco de dados usando o FlameRobin, tá? E acabar apagando alguma informação, é problema dela. Ela tem que ter na consciência que não é para mexer no banco de dados, a não ser pelo sistema que você desenvolveu, porque ele foi feito para acessar aquele banco. Mas só que você não pode falar assim, ó, eu não vou te dar acesso ao banco de dados. Se eu tô vendendo para você o sistema, que você vai salvar as informações são suas. Então, você tem que ter acesso total àquelas informações, mesmo que seja acesso direto ao banco de dados. Pelo menos é a minha opinião, tá? Nem todo mundo compartilha da mesma opinião. Então, assim, eu respeito a opinião de todo mundo e é de direito que todo mundo respeite a minha opinião, ok? Aí, quando você coloca o banco de dados numa rede local, por exemplo, eu tenho em um computador, certo? Por exemplo, aqui é um computador, eu vou instalar a base nele. Eu tenho um outro computador que vai acessar essa base. Eu tenho um outro que vai acessar. Eu tenho outro aqui que vai acessar. Eu coloco a base numa pasta protegida, ou seja, o usuário, se ele tentar abrir a pasta e procurar o arquivo aqui dentro, ele não vai conseguir. Tenho que colocar ele no local que somente alguém de confiança ou até mesmo eu tiver acesso. As outras pessoas só vão conseguir acessar ele pelo próprio sistema que você desenvolver, seja em C#, que no caso é uma linguagem que eu ensino, seja em VBA através do Excel, que também é uma linguagem que eu ensino, ok? Então, essa é a forma que eu utilizo para garantir a segurança do banco de dados, tá? Esses computadores não vão ter acesso ao arquivo do banco, apenas o sistema vai conseguir acessar, manipular, cadastrar, alterar, excluir e pesquisar, ok? Então, próxima aula, eu vou estar falando um pouquinho sobre os tipos de dados que a gente pode criar dentro desse nosso banco de dados. Vamos só aqui abrir a pasta onde a gente criou o nosso banco de dados, para você ver, ó, ele é salvo com a extensão .fdb, que no caso é uma abreviação de Firebird, certo? Firebird Database, ou seja, base de dados do Firebird, ok? Então, se você estiver vendo aí essa aula pelo YouTube, tiver gostado, deixa aí o seu gostei, compartilha, se inscreva no canal, deixa aí seu comentário e acesse o meu site aí para você ver os cursos que eu tenho, inclusive alguns gratuitos, para você aprender a programar aí com mais clareza, com mais facilidade. Forte abraço e até a próxima!